E por que a gente cisma de escutar voz errada, conselhos errados? Por que a gente toma tantas decisões que nos afastam do nosso propósito? Por que a gente age tanto por emoção, por impulso? Todo tipo de impulso: raiva, sexo, angústia, medo. Por que a gente age tanto por impulso e prejudica tanto o nosso futuro? Por quê? A gente já sabe, não precisa ser muito inteligente para entender o resultado, o final de cada coisa que plantamos. Se eu vivo na mentira, se eu vivo no adultério, se eu vivo no engano, no roubo, no jeitinho, é lógico que o fim, não tem estatística, esquece Bíblia, não tem estatística que respalde alguém que faça isso. Toda estatística é negativa para quem faz. Mas por que a gente faz? Porque a gente anda com as pessoas erradas, escuta a voz errada, escuta conselho errado, é motivado por coisas erradas, por exemplo, o impulso. O impulso é humano, mas é errado. Eu não posso viver por impulsos. Senão numa briga de trânsito eu vou sair na mão com alguém ao invés de... Opa, desculpa, e seguir meu caminho. Eu vou perder meu dia todo na delegacia por causa de um impulso? Não, eu quero ser um pouco mais inteligente do que isso. Eu quero dominar meus impulsos, dominar meus instintos e viver pelo que eu acredito e não pelo que eu sinto. Se eu viver pelo que eu sinto, eu vou fazer tanta besteira, vou falar tanta besteira. Mas se eu viver pelo que eu acredito, mas para acreditar em alguma coisa eu tenho que abrir meus ouvidos, ou seja, eu tenho que escutar para poder começar a acreditar. O que eu vou te ensinar hoje vai melhorar muito os teus próximos dias. Eu entendo que o brasileiro em geral, aliás, o ser humano, mas eu vou falar do brasileiro porque é o nosso povo que eu entendo um pouco mais. O brasileiro em geral tem um problema sério com interpretação de texto. É um problema do ser humano. Por exemplo, quando a gente vai postar alguma coisa nas nossas redes sociais, como a gente tem muitos seguidores, a gente lê e relê várias vezes. Porque se não tiver muito básico, muito claro, os haters atacam, porque eles vão entender algo totalmente diferente do que eu quis dizer. Não importa o que eu quis dizer, tem que estar muito claro, senão vai ter ataque. Esses dias eu postei falando da importância do pai não sair de casa, porque o pai é provedor, o pai é protetor, o pai dá destino. E um monte de mulher, claro, mãe solteira que foi abandonada pelo covarde do pai dos filhos, escreve assim: mentira, pai não é nada disso, eu que sou, eu que estou dando proteção, eu que estou dando provisão. Eu falei: minha senhora, ninguém está falando que você não faz, eu estou dizendo que a responsabilidade era do pai. Mas por que ela ficou ofendida e atacou? Interpretação de texto. Ela entra e fala o seguinte: que esse cara está dizendo que é o pai que faz? Não, quem faz sou eu. Não. Eu não disse que você não faz. Eu disse que a responsabilidade seria muito mais leve para você se o pai estivesse fazendo. Sim ou não? Claro. Seria muito mais fácil a vida se cada um cumprisse a sua parte. Mas por que a gente não cumpre? Porque nos falta algo que tem a ver com conhecimento, entendimento e a prática disso tudo, que se chama sabedoria. Conhecer, para eu conhecer algo, eu preciso ler, ver, e eu começo a conhecer. Você conheceu fulano? Ah, conheci, eu estava lá na festa, eu vi e apertei a mão dele, pronto. Quando eu vejo, quando eu escuto, eu conheço. Mas o conhecimento, apesar de ser muito importante, é o nível básico que nós vamos estudar hoje. Tem um segundo nível, que é o entendimento. O entendimento, diferente do conhecimento, é quando além de ver, além de escutar, eu experimentei e aí eu entendi. Por exemplo, eu sei, eu posso saber, ou seja, conhecimento, que colocar a mão na tomada dá choque. Mas se um dia eu passar por essa experiência, agora eu não só conheço, agora eu entendo. Eu fico muito mais atento, eu percebo muito mais os perigos quando, além de conhecer, eu entendo aquele conhecimento. O que diferencia o conhecimento do entendimento é a experiência. Agora, eu posso entender um monte de coisa e não praticar. Eu entendo que eu preciso tratar melhor minha esposa. Eu entendo que eu preciso ser mais educado na rua. Eu entendo que eu preciso honrar meus pais.
às vezes nem merecem, mas preciso, porque é um princípio bíblico. Eu entendo que não dá para ficar batendo de frente com as autoridades, eu vou acabar perdendo essa guerra. Eu entendo, só não consigo fazer. Por quê? Conhecer é uma coisa, entender é outra, e sabedoria é outra coisa diferente. O que é sabedoria? A prática do entendimento. Quando além de entender, eu coloco em prática. Eu só posso me considerar uma pessoa sábia quando eu consigo praticar o que eu entendo. Então não adianta eu entender tudo sobre negócios, mas na minha empresa eu não coloco nada em prática. Eu sei que eu tenho que escalar, eu sei que eu tenho que ter uma margem boa, eu sei que eu tenho que fazer algo com uma recorrência, que o dinheiro comece a entrar, mesmo sem eu estando presente, mas eu sei disso, eu entendo, eu já fui em cursos, eu conheci, depois eu experimentei, mas só não consigo praticar. Então eu tenho entendimento, só não tenho sabedoria, porque a sabedoria é colocar em prática. Sabedoria é colocar em prática. E como eu falei, a gente tem um problema com a interpretação de texto, é por isso que a gente não entende o poder da sabedoria. Porque se nós entendêssemos, quem está aqui, quem está em casa me assistindo, se a gente entendesse o poder da sabedoria, nossa vida mudava para sempre e para muito melhor. Vamos entender um pouquinho de sabedoria. Provérbios capítulo 8. Quero começar com um texto clássico. Vamos falar de interpretação de texto. Provérbios 8, versículo 17, diz assim: eu amo os que me amam. Esse versículo é clássico, muita gente conhece. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, outras traduções dizem, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Quem está falando isso? Quem está falando, me busca de madrugada, me busca cedo, me busca enquanto se pode achar? A maioria, isso, falou Deus. A maioria das pessoas fala Deus, mas está errado. É interpretação de texto, não é Deus que está falando aqui. Vou te provar, vai para o versículo 12. Eu, vírgula, a sabedoria, está em primeira pessoa. Quem está ditando o versículo 8 de Provérbios é a sabedoria em primeira pessoa. Por que a gente pega um versículo solto e interpreta do nosso jeito? Porque nós temos problema com interpretação de texto. Uma regra da interpretação de texto é você entender o contexto. Você não pode interpretar algo fora do contexto. Você sempre vai interpretar errado. Quem está entendendo? Aí quando você começa a ler o Provérbios 8 a partir do versículo 12, você pega o seguinte: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos ou das invenções espirituosas. Cada versão diz uma coisa diferente. Uns dizem conselhos, outros dizem invenções. Versículo 14. Meu é o conselho e a perfeita sabedoria. Eu sou o entendimento e eu tenho força. Tudo em primeira pessoa. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Eu amo aqueles que me amam, e aqueles que de cedo me buscam, me encontram. Sabedoria falando. Riquezas e honra estão comigo. Quem é que gostaria de ser honrado e prosperado a partir de hoje? Sabe com quem está riqueza e honra? Com a sabedoria. Riqueza e honra está com sabedoria. Só riqueza está com trabalho. Riqueza e honra ao mesmo tempo só com sabedoria. Vou repetir. Só riqueza, só dinheiro está com trabalho. Riqueza e honra, além de prosperar financeiramente, tua família te amar, teus colaboradores te admirarem, o teu bairro te reconhecer como uma pessoa boa. Por onde você passa, você é bem falado. Quando você sai da roda, ninguém está falando mal de você. As pessoas falam, lá vai um cara que mudou minha vida, lá vai uma mulher que mudou minha história. Ou seja, a honra que acompanha a riqueza só é possível com sabedoria. Assim como os bens duráveis e a justiça, tudo isso está com a sabedoria. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, melhor do que o ouro refinado. E o meu rendimento é mais forte do que a prata escolhida. Então, se a gente tivesse que investir alguma coisa, não seria em Bitcoin,
não seria em ouro, não seria na renda fixa e nem na bolsa de valores, seria em sabedoria, porque o rendimento da sabedoria vale mais do que qualquer outro investimento financeiro. É o que ela está falando. Por que ela fala ouro e prata? Porque era a forma de falar dinheiro na época de Salomão. Nós estamos falando de 3.000 anos atrás. A época de falar dinheiro naquela época era ouro e prata. E está falando, a sabedoria rende mais, gera mais rendimentos do que qualquer investimento financeiro. E quem está falando isso? A própria sabedoria. Deus permitiu a própria sabedoria usar a mão, os dedos de Salomão, para redigir uma carta em primeira pessoa para a humanidade. Deus dá a oportunidade para o ser humano escutar da boca da própria sabedoria qual é o valor que ela tem, qual é o poder de transformação que ela possui. E continua. Eu guio pelo caminho da justiça e pelas veredas do juízo, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros. Ou seja, a sabedoria aqui continua prometendo riqueza, continua prometendo lucro. Olha, eu vou fazer você andar por um caminho de justiça, ou seja, você não vai ter que fazer nada errado. Comigo, você não precisa se meter em falcatrua nenhuma. Você não precisa mentir, não precisa dar jeitinho, não precisa sonegar, não precisa fazer nada. Vai pelo caminho da justiça, pela vereda do juízo, e eu vou te fazer herdar bens, se você me amar. E aí eu vou encher os teus tesouros. Ou seja, eu vou encher o teu cofre. Versículo 22 começa a ficar mais profundo ainda. Ela começa agora a revelar não só o que ela pode fazer por você, ela vai começar a revelar quem ela é. Versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Aqui eu vou te dar uma revelação poderosa. Gênesis 1. No princípio, era apenas o Espírito pairando sobre as águas. É o que a Bíblia diz, não é? E Deus disse, haja luz, e houve. E aí quando ele vai criar o homem, ele já fala no plural, façamos. Não é que eu faço, façamos um homem. A minha imagem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí vem Provérbios 8, milênios depois, e diz que a sabedoria estava nessa época. Nessa época do façamos. Fazendo o quê? Calma que ela vai explicar com detalhes aqui o que ela estava fazendo. Só para você entender quem é a sabedoria e o que ela pode fazer na sua vida, para você nunca mais desprezá-la. Para a partir de hoje ser prioridade na tua vida. Quando não havia profundidades, eu fui gerada. Quando não havia ainda as fontes de água, antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas eu fui gerada, quando Deus ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, eu estava lá com Ele, quando Ele preparou os céus, quando Ele traçou o círculo sobre a face dos abismos, quando Ele estabeleceu as nuvens, quando Ele fortificou as fontes, quando Ele assinalou o mar, o seu decreto para daqui não passar, quando Ele colocou as águas para que não transpassasse o seu mandamento, quando Ele determinou os fundamentos da terra, eu estava com Ele e era como seu arquiteto, criando e me deleitando com Ele diariamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus precisou da sabedoria, Deus precisou da sabedoria para construir a terra, porque a Bíblia diz que a sabedoria determinava o limite do mar, o tamanho dos montes, por que você está construindo sua vida sem ela? Se Deus precisou para construir o mundo, você está construindo o quê sem a sabedoria? Só para eu entender. Quem é você perto de Deus para fazer algo sem a sabedoria? Posso continuar? Porque vai ficar pior. Versículo 33, ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis,
Pois abençoado é o homem que me ouve, sabedoria falando em primeira pessoa, vigiando diariamente aos meus portões. Sabedoria é algo que se busca todo dia. Vigiando, o que é vigiando? Atento, de olho, fica de olho aí, está vindo alguém, vigia. É atento no nível máximo, é alerta máximo. Olha o que a sabedoria está falando, quer me achar? Fica em alerta máximo nos meus portões. Você nunca sabe quando eu vou abrir a porta. Abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente aos meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas. Porque o que me encontrar, encontrará vida e obterá o favor do Senhor. Então, se você ficar à espreita da sabedoria, ou seja, uma busca diária, não é fácil encontrá-la, senão qualquer um encontrava. No livro de Jó, capítulo 28, diz que a sabedoria não está disponível na terra dos viventes, logo, é algo espiritual, celestial, então não é fácil de encontrar em qualquer lugar. Você não encontra num evento, você não encontra num curso, você não encontra num livro. Você pode ler sobre ela num livro, você pode experimentar um pouco da sabedoria num curso, mas você só a encontra buscando espiritualmente. E se você estiver à espreita, na porta, vigilante, em alerta máximo, e a encontrar, ela vai te dar duas coisas: vida e favor do Senhor. Nada na tua vida vai morrer ou entrar na UTI. Nem tuas finanças, nem tuas emoções, nem teus sentimentos, nem tua família, nem teus filhos, nem teus sonhos, nem teus projetos, nem nenhum negócio que você tocar. Nada começa a morrer quando a vida te alcançou. Mas Ele vai te dar uma segunda coisa que para mim é fantástico: favor do Senhor. O que é isso? Por onde você passa, preferem você. Isso é favor do Senhor. Simpatia divina. Tem 1000 na fila, você é o escolhido. Você não tinha chance nenhuma, não tinha currículo nenhum, teu produto nem era o melhor. Fecham contigo, o contrato vai para tua mão. Favor do Senhor, graça imerecida. Quem encontra sabedoria, encontra vida e encontra favor do Senhor. Ou seja, eu tenho a impressão que tudo que a gente precisa está escondido na sabedoria. A pergunta é porque todo dia a gente não está pagando o preço de encontrá-la. Porque a gente está jogando o nosso tempo fora diariamente e não está na porta da sabedoria batendo: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Ah, já sei, porque a gente não interpreta o texto direito, a gente nem sabe a importância dela, a gente nem sabe quem ela é de verdade. Por isso a gente acha que sabedoria é ler um livro, a gente sabe que sabedoria é só fazer uma oração. É uma busca diária, incansável, em alerta máximo. Porque quem a encontra, encontra vida, encontra riqueza, bens duráveis, justiça, caminho da retidão, prosperidade, favor do Senhor. Quem encontra sabedoria, encontrou tudo. Quem encontra sabedoria resolve problema no mesmo dia que surge. Quem tem sabedoria não deixa problema virar gigante. Quem tem sabedoria consegue proteger seu casamento e seus filhos. Quem tem sabedoria bota a mão em R$10 e transforma em 10 milhões. Quem tem sabedoria sabe pedir perdão e sabe fugir de conflitos. Quem não tem, entra em tudo isso ao contrário. Perde dinheiro, entra em guerra, perde a família, briga com os filhos, fala o que não era para falar, é mandado embora do emprego, a oportunidade é grande, mas ele não entra, não tem o favor do Senhor, ninguém quer com ele, ninguém escolhe ele, ninguém quer fazer nada com ele, ninguém quer assinar contrato com ele, porque não tem favor, não tem graça. Quem não tem graça é sem graça, e ninguém anda com sem graça. Mas aquele que pecar contra mim, agora vai ter uma condenação, e é o último versículo de Provérbios 8. Aquele que pecar contra mim arruinará a sua própria alma. O que é alma? Sentimentos, emoções, intelectos e consciência. Quem peca contra a sabedoria, quem erra contra a sabedoria, arruína sua consciência, seus sentimentos, suas emoções, ou seja, abre porta para depressão, para ansiedade crônica, para insônia, para o ataque de pânico, para o medo. Porque tudo isso está na tua alma. Se você arruinar a tua alma, você vai ter tudo isso ao mesmo tempo. Quem peca contra mim, arruína a sua própria alma. E todos aqueles que me odeiam, amam a morte. Quando você vê alguém que odeia ouvir os outros, ama a morte.
odeio honrar os mais velhos, amo a morte. Eu odeio aprender com quem sabe, amo a morte. Eu odeio resolver problemas, eu gosto de fugir, ama a morte. Porque isso é pecar contra a sabedoria. A sabedoria vai sempre mandar você resolver o problema. Se você quer fugir, você está dizendo, arruína minha alma, porque eu amo a morte. Ou você acha que só fala isso com a boca? Não, você fala isso com as suas atitudes. Atitudes valem mais do que palavras. Você age de uma forma que no mundo espiritual você manda um recado claro. Eu amo a morte, eu quero me arruinar. Por isso que eu estou discutindo com essa pessoa. Por isso que eu não estou perdoando minha esposa. Por isso que eu não estou perdoando meu marido. Por isso que eu estou gritando com meu filho ao invés de disciplinar ou orientar. É por isso que eu estou entrando nessa guerra que nem a minha. É por isso que eu estou gastando esse dinheiro ao invés de multiplicar. Porque eu amo a morte. Porque eu arruinei minha alma. Porque eu luto contra a sabedoria ao invés de estar na porta dela batendo, pedindo para ela entrar em mim. Aí eu quebrei uns anos atrás e entendi que a minha quebra não teve nada a ver com o diabo. A gente adora culpar o diabo. Também não teve nada a ver com Deus. Teve a ver com a minha falta absoluta de sabedoria. A minha tolice, a minha insensatez. Eu tinha tudo, promessa, pastor, pai, tinha tudo. Eu podia ter dado certo naquela época. Mas você pode ter tudo. Se não tem sabedoria, está arruinando a sua alma e se apegando à morte. Eu morri financeiramente, eu morri emocionalmente, tive que ir para o hospital em depressão, tive que tomar remédio tarja preta por um tempo, tive que passar por psiquiatria, tive que ser humilhado, tive que ter gente na minha porta me cobrando e me ameaçando de morte para entender que se eu não pagasse o preço de ter a sabedoria, minha vida ia ser um inferno. Por mais que eu tivesse chamado e promessa para viver na eternidade, para viver bem na terra, ia ser um inferno. Porque a sabedoria é quem garante os nossos melhores dias. Não é o nosso dinheiro. Não é um bom emprego. Não é uma mulher bonita. É a sabedoria. Só que a sabedoria é uma conquista espiritual. Não tem universidade que insira a sabedoria em você. A universidade insira conhecimento. No teu estágio, você passa para o nível do entendimento por causa da experiência. Mas só na prática espiritual você tem sabedoria.